Nós queremos refletir hoje um pouco à luz do que acabamos de cantar. As 10 marcas características de uma comunidade missionária. Que o Senhor nos abençoe. Queremos orar. Querido Deus, obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho a este mundo e isto te identifica, te caracteriza também como um Deus missionário. Um Deus que vem, um Deus que também nos envia ao mundo com a mensagem do Teu poderoso Evangelho. Evangelho que salva, que transforma vidas. Também agora prepara o nosso coração, nossa mente, no falar e no ouvir, para nos deixarmos desinstalar por esse Teu envio, nos deixarmos conscientizar de que nos tens dado uma tarefa nesse mundo e que queremos obedecer com humildade e dependência do Teu poder. Abençoa-nos também agora por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não é de hoje que a gente fala em missão na comunidade do Redentor. Nós temos dedicado esse 4º domingo do mês, e chamado Domingo Missionário, Domingo da Secretaria de Missões. Nós tivemos no 2º domingo desse mês, por não conseguirmos encaixar com o 4º domingo, antecipamos aí a presença do Isaías Dam, que nos trouxe um testemunho lá de Barbalha, no Ceará, onde atua como missionário, também cujo ministério também é custeado não só, mas por nós, Comunidade do Redentor. Então nós temos uma secretaria de missões na comunidade, nós temos projetos missionários, fazemos viagens missionárias, investimos em missão e em missionários, tivemos muitas conferências missionárias no contexto dessa comunidade. E poderíamos então concluir e dizer a comunidade do Redentor é uma comunidade missionária? Eu gostaria de convidá-los para um rápido passeio pela Bíblia, a fim de identificarmos e relembrarmos as características, aquelas marcas de uma comunidade verdadeiramente missionária. Nós vemos que a Igreja de Cristo, os seus discípulos no passado receberam uma grande comissão, mas não só os discípulos do passado. Essa palavra, essa ordem de Jesus continua tendo sua validade hoje. No 2º domingo desse mês, nós tivemos o Isaías, eu falei, e ele falou sobre essa grande comissão. Adentrou um pouco com alguns aspectos, Mateus 28, eu relembro essa tão conhecida e badalada passagem, quando Jesus, onde o texto diz, então os 11 discípulos, Judas já não existia mais, o traidor, os Iscariotes, eles partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado, onde os encontraria. Quando ouviram a Jesus, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram, ainda, né? E Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, consequentemente, em consequência disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos crentes, novos discípulos, a obedecerem todas as coisas que eu ordenei a vocês. E lembrem-se disso, eu estarei com vocês todos os dias,
Na verdade, o termo ali está no presente contínuo, né? Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o último dia, até o fim dos tempos. Em Atos 1:8, quando os discípulos perguntaram se seria então o tempo certo que Deus iria restaurar todas as coisas quando Cristo voltar, Jesus fala: olha, isso não compete a vocês, tempos e épocas, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os fins da terra, até os confins da terra. Então, os discípulos começaram, a partir de Pentecostes, a obedecer a esse mandato do Senhor. Atos 2:41, eu vou pulando, como eu falei, um pouco de passeio pela Bíblia. Atos 2:41 diz que então os que lhe aceitaram a palavra, anunciada por Pedro, logo depois do Pentecostes, no dia em que desceu o Espírito Santo sobre eles, naquele dia foram batizados aqueles que creram, e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Assim surge a igreja. Atos 6:7 diz que crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra cresce? Na verdade, o que está sendo dito é que ela ia alcançando vidas. A palavra se espraiava mundo afora. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante que não é aqui uma adição de um e outro discípulo, de um e outro que se converte. Se multiplicava o número daqueles que criam. E se seguirmos lendo Atos dos Apóstolos, nós vemos uma comunidade incendiada, uma comunidade animada, empolgada em levar esse evangelho, porque viam todo instante pessoas rendendo suas vidas a Cristo Jesus. E pessoas eram acrescentadas à comunidade. A comunidade de Jerusalém, a comunidade de crentes, colocava toda ênfase no propósito de levar o evangelho às pessoas. Esse era o objetivo, esse era o propósito da comunidade. E o Senhor os abençoava nesse propósito, como diz em Atos 2:47, e lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentar à igreja é obra do Senhor, é obra do Espírito Santo. Acrescentar um membro à igreja não se faz meramente com o preenchimento de um cadastro, com a participação num curso de novos membros, ainda que isso seja importante. A gente é uma instituição, a gente tem alguns processos, mas não é assim. Acrescentar se dá por meio da fé, se dá pelo convencimento do Espírito, que nos convence ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim Cristo, vamos dizer, fundou sua igreja no mundo. Não para ser um clube de ocupação, de entretenimento de crentes até que ele volte. O Senhor espera que a sua igreja, o corpo de Cristo, cumpra com o seu propósito de ganhar vidas, almas para Cristo. Afinal, foi para isso que ele veio. O próprio Senhor veio para salvar. E hoje nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos a igreja de Cristo. E existimos como instrumento da salvação do Senhor. Porque o evangelho passa também através de nossa vida, através do nosso testemunho, do nosso anúncio. Jesus mesmo definiu a sua missão
com uma simplicidade, mas uma clareza impressionante. Em Lucas 19:10, quando ele aborda, duas pessoas de extremos opostos, pelo menos em termos sociais e financeiros, o Bartimeu, o cego, à beira da estrada, mendigando para sobreviver, que clama, misericórdia do Senhor, seu para, manda chamá-lo e o restaura. E o Zaqueu, o maioral, o publicano, cobrador de impostos, o chefe, trepado numa árvore, porque ninguém dava acesso a ele, porque o conheciam, para que chegasse perto de Jesus. Jesus para e diz: desce daí, Zaqueu, eu preciso ir na tua casa. E ele define nesse contexto a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não veio apenas trazer felicidade, não veio apenas curar pessoas de suas misérias, porque a palavra salvação, ela engloba sim essas coisas. A palavra shalom, no hebraico, é muito mais do que paz, é muito mais do que cura, ela tem a ver com uma salvação plena, integral, de todo o nosso ser. E Paulo então vai falar para Timóteo, seu servo, o servo de Jesus, um jovem pastor, tímido, acanhado, e vai dizer o seguinte para Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra é digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o principal deles. Simples, é isso que trata a fé cristã. Portanto, o propósito da Igreja de Cristo nessa terra é ser uma comunidade missionária. Ela não pode ter como alvo principal o nosso entretenimento. Não pode apenas criar atividades para nos ocupar, nos deixar felizes, bem ocupados com programas interessantes. Mas nosso propósito é sermos comunidade missionária. E como tal, essa comunidade deve ter algumas características, algumas marcas que acompanham uma comunidade cristã. E eu queria, portanto, pontuar algumas dessas marcas aqui nessa manhã. E eu começo com a primeira delas e coloco ali a oração. Quando se fala em missão, logo se pensa em trabalho. A palavra missão remete a trabalho, não é? Eu tenho uma missão, eu preciso fazer, eu preciso executar. Contudo, missão é mais do que mero trabalho e atividade. Mas então, por que incluir a oração como uma marca de uma comunidade missionária? Porque a oração, ela na verdade é fundamental, imprescindível e vem em primeiro lugar. Missão e evangelismo sem oração não passa de mero ativismo. A comunidade de Jerusalém, diz o texto lá em Atos 2, 42, perseverava unânime em oração. Eu leio, é um verso muito curto, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nas Escrituras, no ensino do Evangelho, na comunhão, perseveravam, no partir do pão, na celebração e nas orações. E perseverar, minha gente, só para reacender a nossa memória, é persistir continuadamente, é não desistir, é não abrir mão, é continuar nesse propósito. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 10, verso 1, dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, pelos irmãos judeus, Paulo é de lá,
é que eles sejam salvos. Paulo ora pela salvação dos seus conterrâneos. Paulo ora pela salvação dos gentios. Paulo ora, e as suas viagens missionárias são sempre motivadas pela oração. Em Efésios, Paulo vai escrever um negócio muito interessante. Efésios 6, 18 a 20, eu leio. Orem no Espírito Santo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos, todos os que creem. Orem também por mim, Paulo, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, sem medo, ousadamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, em Cristo, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vejam que Paulo pede muito fervorosamente que a comunidade de Éfeso interceda pelo ministério missionário de Paulo. Paulo precisa ser amparado, ele sabe disso, em oração, para que tenha coragem, ousadia, discernimento, sabedoria no anúncio desse Evangelho. E por que tanta ênfase na oração? Porque essa não é uma missão qualquer, que podemos encarar com nossas próprias forças, sabedoria. Nem Paulo ousava ir para a missão sem estar amparado em oração. E Jesus mesmo fundamentou todo o seu ministério na oração. Nós, ao contrário, parece que muitas vezes planejamos, discutimos, pregamos, fazemos projetos, os executamos, mas muito pouco oramos. Muito pouco oramos. Se formos abordar as pessoas com o testemunho do Evangelho, baseado apenas em nossa habilidade em falar, em argumentar, em sermos razoáveis, racionais, nós estaremos por conta própria no anúncio do Evangelho, dependendo de nossa capacidade, de nossa razão. O testemunho do Evangelho é uma atividade espiritual. Por isso, antes de os enviar, de que eles cumprissem com esse mandato, Jesus disse claramente aos seus discípulos, a gente leu aqui Atos 1:8, aguardem em Jerusalém, esperem, porque vocês serão preenchidos com o poder do Espírito Santo. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas. Então, de onde está e onde provém esse poder espiritual, vamos dizer assim, ele não é produzido por nós mesmos, mas ele vem do alto, ele vem do Senhor. Muita coisa já mudou nessa comunidade, nesses longos anos que aqui frequento, participo, atuo, desde 90. Mas, desde 90, uma das coisas que a gente sempre de novo faz referência e percebe como é difícil, por exemplo, termos uma frequência um pouco mais assídua em nossas reuniões de oração. Como são minguadas as nossas vigílias, nós continuamos tendo elas 2 vezes ao mês, quintas-feiras, a primeira e terceira. Temos, quando tem vigília, passa para uma sexta-feira, sempre tudo bem anunciado. E eu sei como é um desafio, a gente com isso mais uma vez constata que orar não é uma coisa tão simples, é uma batalha, é difícil.
Mas com essa atitude que nós temos tido, também como igreja, para com a oração, nós estamos dizendo talvez aquilo que Paulo já comentou aos Gálatas, aquilo que o Senhor começou no Espírito Santo entre vocês. Parece que vocês agora querem concluir e terminar na carne, por conta própria. Tem um cara, ele escreveu alguns hinos, John Barrett, e ele escreveu o seguinte: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta da oração. Por isso Paulo então exorta a igreja a orar. Segundo ponto, a pregação, o anúncio. Nós pregamos, por assim dizer, a palavra. Como igreja luterana somos conhecidos, assim muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem a igreja da palavra, a igreja que anuncia a boa nova da salvação. Mas o único lugar de anúncio não pode ser só o púlpito, porque nós alcançamos a comunidade e nós precisamos fazer ressoar esse púlpito para fora desses muros. Conseguimos alguma coisa através das redes sociais, como do YouTube, né? Que está lá, tá lá, e pessoas acessam. Vira e mexe, a gente tem pessoas que chegam na comunidade também através destes canais, por ouvirem o Evangelho. Ou pessoas que entram meio que desavisadamente por essa porta, porque acham que é uma igreja católica, pelo seu perfil estético, como um casal muito querido, né, o Jefferson e a Heloísa, que moraram anos aqui na Paula Gomes, sempre passavam domingo aí, eles não eram luteranos, e um dia um disse para o outro: vamos dar uma olhada ali, e entraram. E esse evangelho tocou o coração deles. Estão aí integrados como membros na igreja, estão mais à noite, servindo, ministério. Então, o evangelho tem esse poder de transformar vidas, mas ele precisa chegar no coração, no ouvido das pessoas. O anúncio, a proclamação, o testemunho é um método de Deus para alcançar e salvar o perdido. Foi assim, sempre é assim. 1 Coríntios 1, 21, Paulo vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus, ou seja, foi do agrado de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação do Evangelho é louco. Não é à toa que algumas pessoas vão voltar as costas, falando: não me vem com essa bobagem. E não é nosso papel forçar o nascimento na fé de ninguém. Ninguém nasce na fé a forceps. Ele precisa ter um nascimento do alto, gerado pelo Espírito de Deus. É claro que testemunhar o Evangelho é mais do que pegar um megafone, se parar numa esquina da cidade e gritar alguns versículos bíblicos para as pessoas. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, mesmo na 15 aqui, e parece que essas pessoas são ridicularizadas pelo que fazem, ainda que possam estar lá com muito amor e dedicação. E não é impossível que Deus alcance também por dessa forma corações. Mas o anúncio do Evangelho inclui, sim, testemunho de vida.
de estarmos prontos para dar razão da fé que há em nós. Para aqueles que perguntam, da onde vem essa tua paz? Da onde vem essa tua confiança? Da onde vem essa força para encarar um câncer, tendo crianças pequenas? Nós podemos e devemos dar um testemunho daquele que habita o nosso coração. No entanto, o Evangelho, ele ainda assim precisa ser anunciado. Precisa ser dito a nossa condição humana caída. Precisa ser anunciado que Cristo veio a esse mundo para morrer numa cruz em nosso lugar. Falar de sangue, de sacrifício hoje é um negócio meio absurdo, meio louco. Como Paulo mesmo diz, as pessoas são levadas a crer pela loucura da pregação. Essa coisa que mexe com sangue, por exemplo, sacrifícios que a Bíblia tanto fala do Antigo Testamento, dos cordeiros, Jesus, o Cordeiro de Deus. Que Deus é esse que permite ou mata seu próprio filho na cruz? Compreender a razão disso, a necessidade do sangue, porque nele está a vida e o salário do pecado é a morte. Em Marcos 16:15, é um verso muito pequeno, curto, mas muito claro. Quando Jesus anuncia aos seus discípulos, vão, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não quem não for batizado. Quem, porém, não crer. Atos 2, nós temos uma pregação onde Pedro anuncia a palavra com ousadia. Há uma multidão que ali estava reunida para festejar uma festa judaica, o Pentecostes. Atos 3, Pedro e João pregam diante de novo de uma multidão, a partir da cura de um coxo. Mas sempre a mensagem é clara. Jesus morreu por culpa de vocês, por nossa culpa. Mas Deus o ressuscitou e fez dele Salvador. Atos 4:31 nós lemos, tendo a igreja orado, tremeu aquele lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam que a oração de novo está presente. Com intrepidez, com arrojo, com bravura, com coragem, é isso que significa intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Vejam como Paulo, por exemplo, exorta de novo Timóteo. Eu acho essa palavra muito relevante para os nossos tempos. Ele diz, capítulo 4, verso 1 e seguintes: eu lhe digo solenemente, caro Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus eu digo isso, um dia julgará vivos e mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado ou não. Quer a ocasião seja favorável ou não. Pregue com coragem, repreenda, encoraje outros com persistência e com bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão mais o ensino verdadeiro. Seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres, ensinadores, que digam apenas aquilo que eles querem ouvir e agrada o seu ouvido. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado.
Um terceiro ponto é o ensino. Uma comunidade missionária é uma comunidade que ensina. Ensina todas as coisas que Jesus nos ordenou, como ele mesmo coloca na grande comissão. Não precisamos reler o texto. Os discípulos de Jesus, mesmo tendo sofrido ameaças para calarem a boca, não falarem mais no nome de Jesus, não anunciar mais esse evangelho, fizeram exatamente o contrário. Por exemplo, em Atos 5:40. 5:42 diz que eles todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo como Senhor. Igualmente, Paulo, sofrendo toda sorte de ameaças e perseguição, não parava de pregar, de anunciar o Evangelho. Ao despedir-se dos presbíteros, da liderança da comunidade de Éfeso, que ele convidou para virem até a beira-mar, porque ele estava passando ali de navio, reuniu o pessoal na praia, e quando chegaram, Paulo diz para eles o seguinte: vocês sabem que desde o dia em que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus que o perseguiam. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, seja publicamente, seja nas casas de vocês. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos ou gentios. É necessário que vocês se arrependam, que vocês se voltem para Deus e tenham fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um quarto ponto que vai nessa direção também do sofrimento é a luta, as lutas. Sofrimento e lutas acompanham esse ministério. Anunciar o ministério da salvação, anunciar o evangelho da salvação em Jesus Cristo, é tomar parte de uma verdadeira batalha espiritual. E ela começa, na maioria das vezes, dentro de nós. E ela se estende para além de nós. O anúncio do evangelho exige uma tomada de posição, exige uma atitude, uma proatividade, você dar um passo em direção ao outro, não esperar que os outros cheguem, você tomar a iniciativa, e isso muitas vezes nos desencoraja, porque ficamos com medo. Quantas vezes eu escutei essa argumentação: pastor, mas eu não conheço assim tantas passagens bíblicas. Quantas passagens bíblicas conheceu o Geraseno, que Jesus libertou daquela multidão de legião de demônios? Nada, ele nunca botou os olhos dentro de uma Bíblia, numa palavra escrita. E o que Jesus disse para ele? Porque ele queria acompanhar Jesus. Ele disse: não, você não vem comigo, você volta para a tua cidade agora e conta às pessoas as maravilhas que Deus fez na tua vida. Fala daquilo que Deus fez, como a Rose falou aqui hoje de manhã, né? E ela tem isso como um desafio, falar do cuidado de Deus, do poder de Deus, através de uma situação bem pessoal. O anúncio do evangelho exige uma tomada de posição, também por parte daqueles que ouvem, e por isso é tão difícil. O evangelho anunciado, a pessoa vai tomar uma posição, ainda que ela não diga nada, porque ou ela será contra ou a favor, ou ela aceita ou ela rejeita. Eu costumo dizer isso, e já disse muitas vezes aqui:
há aquela sensação por parte de alguns de ficar em cima do muro, ficar isento, mas isso não existe. Porque o muro ainda é do inimigo. Você tem que descer do muro. A pessoa vai ter que tomar uma posição, e ela toma. Jesus mesmo já havia alertado seus discípulos também para a perseguição que sofreriam como aqueles que proclamam o Evangelho. Disse a eles em João 15, 20, lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Simples assim. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. E foi o que essa igreja primitiva experimentou na prática. Assim que começaram a pregar a Cristo Jesus, foram perseguidos. Foram perseguidos na sua própria cidade. A tal ponto de que Deus escreve reto em linhas tortas, né? A perseguição ferrenha aos primeiros crentes em Jerusalém, a tal ponto que parece que só os apóstolos ficaram por lá, mas por onde esse pessoal foi, para onde foi fugindo, ali anunciavam o Evangelho. Talvez se não tivesse ocorrido essa perseguição, quem sabe, né, a fé cristã, o cristianismo seria uma pequena seita judaica dentro de Jerusalém. Mas assim foi até os confins da terra. E o que foi que eles fizeram diante de tantas ameaças e perseguição? Desistiram de tudo? Não. Depois da prisão, por exemplo, algumas vezes estiveram na prisão, Pedro e João foram duramente ameaçados, né? E a igreja, o que fez? Se reuniu para orar, para lamentar a situação de que, olha como estão nos perseguindo, olha o que os nossos irmãos estão sofrendo. Não, ouçam a oração da igreja. Eu sei que ela é conhecida, Atos 4, eu só leio o 29 e o 31, vou pular um pouco lá no meio para apressar. E agora, Senhor, a oração da igreja, diante da prisão de Pedro e João. Ouve as ameaças deles. Ouve o que estão ameaçando esses irmãos. E concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Depois dessa oração, e ela continua, ainda não li toda, o lugar que estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. As ameaças não silenciou esta igreja. Um dos momentos de boom, por assim dizer, do anúncio do Evangelho, por exemplo, na China, foi quando a China expulsou todos os missionários e pastores, com a intenção de abafar a fé cristã. Foi quando ela mais cresceu. Porque se a gente acha que depende de alguém que você contrata para estar aqui e falar em teu lugar, não é assim que a igreja funciona. Em quinto lugar, o amor. Uma comunidade missionária é profundamente marcada pela vivência do amor entre os irmãos. O amor é o que, na verdade, plenamente caracteriza o povo de Deus. Em João 13 diz assim, verso 34, Jesus diz, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês se amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. O amor entre os irmãos, na igreja cristã, é um testemunho público de que pertencemos a Jesus, porque isso não é normal, não é natural, isso é divino, isso é transcendente, isso é sobrenatural. E este amor se expressa de forma criativa,
diversificada. Atos 2, 44, né? Diz, olha só, expressão de amor. Os que criam se reuniam num só lugar. O amor atrai. Compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro entre os que necessitavam. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo de fora. E cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Uma comunidade amorosa jamais será monótona, chata. O amor liberta nossa imaginação, criatividade, nos dá coragem, tira o tédio, a falta de participação, a apatia, a indiferença, que não pode ter lugar numa igreja onde o amor é soberano. O amor acolhe. Paulo, nas suas recomendações finais, exorta os coríntios dizendo: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo que vocês fazem, façam com amor. Sexto lugar, força e coragem. E nessa mesma exortação final lá, Paulo escreve ainda o seguinte, em 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e fortes. Se colocar à disposição do Senhor como instrumento na sua missão, requer sim força e coragem. Quando Josué é chamado por Deus a liderar na sequência de Moisés, que morre, terminou o tempo dele, e Josué é chamado a assumir a direção, a liderança do povo, agora instalando-os na terra prometida, Deus diz para ele várias vezes no primeiro capítulo, eu só leio um verso, e o Senhor diz assim, essa é a minha ordem, o Senhor dá a Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, sempre, por onde quer que você ande. Sétimo lugar, a unidade. A unidade não é uniformidade. Muitas vezes eu tenho a impressão que a nossa igreja, não é uma crítica barata, mas eu acho que eu já ouvi isso algumas vezes, que a unidade se cria quando a gente tem a mesma liturgia, segue a mesma sequência de pregações. Ok, é possível nós termos uma identidade, e ela é necessária. Mas a unidade é mais do que uniformidade, de que enquadrar dentro de certos procedimentos. A unidade é a marca da igreja cristã, que é missionária. A divisão, o partidarismo, ele é destrutivo e ele impede, ele atrapalha o chamado missionário da igreja. Sempre que uma igreja está em conflito entre seus membros, seus irmãos e irmãs, é um passo para trás. Isso é anti-evangelho, é anticristo, porque quem divide é o próprio diabo. Ele é da confusão, ele é da intriga. Jesus e o Espírito Santo geram unidade. A unidade caracterizava a igreja cristã em Jerusalém nos seus primórdios. Todos perseveravam unânimes em oração. No dia de Pentecostes estavam todos juntos no mesmo lugar orando. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram era um só o coração e a mente. E por aí vai. São N versículos que falam da unidade. E esta foi a oração de Jesus.
a grande oração sacerdotal em nosso favor. Não rogo somente por estes, que agora estão ali com ele, que creram, mas também eu rogo por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que eles vão anunciar. Nós estamos entre esses, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim como o amor é uma identidade de que estamos em Cristo, a nossa unidade é um testemunho de que somos resultado do envio do Filho da parte do Deus eterno. 8º lugar, o crescimento. Uma comunidade missionária certamente é uma comunidade que cresce. E ela experimenta, por assim dizer, 2 níveis de crescimento, qualitativo e quantitativo. Os 2 precisam estar presentes. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é crescimento qualitativo. 1 Tessalonicenses 3, Paulo diz assim: e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm de uns para com os outros. Isso é crescimento qualitativo. E há muitas passagens que nos ensinam isso. E onde há crescimento qualitativo, haverá também crescimento quantitativo. Atos 16:5 diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número deles. Dia a dia aumentavam em número. Em Atos 2,47 diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. As referências específicas a grande número de convertidos, 3.000 na pregação de Pedro em Atos 2, 5.000 na pregação de Pedro em Atos 4, não foram situações isoladas de crescimento. Atos 9:31 diz: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andavam no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, se nós estagnamos, também numericamente, isso é um indicativo de como anda a nossa qualidade missionária. Porque ela não é da responsabilidade de uma pessoa, de uma equipe, ou de pessoas específicas, ela é toda nossa. 9, o culto, o lugar de adoração. Culto é o momento em que a comunidade se reúne no mesmo lugar para celebrar o amor de Deus, para o louvor e adoração do nome do Senhor, Salvador de nossas vidas. E a comunidade missionária em Atos se reunia para celebrar culto ao Senhor, onde ela era simultaneamente fortalecida, capacitada, desafiada para a missão. Atos 2, de novo, 46, diz assim: adoravam juntos no templo diariamente, e sempre louvando a Deus e desfrutando com a simpatia de todo o povo. Essa adoração transcende os muros. E um culto que é agradável a Deus também tem a tarefa de ser atraente às pessoas. As pessoas que passam por nossas portas para celebrar, são novas há entre nós, precisam se saber acolhidas. O amor acolhe.
Eu tenho, graças a Deus, ouvido isso com alguma frequência entre os novos membros com os quais a gente faz o curso, reúne, conversa. É interessante esse testemunho. Nossa, eu me senti muito bem acolhido entre vocês. Ótimo. Apenas fizemos o necessário. Em último lugar, obrigado pela paciência, a amabilidade. E assim chegamos a essa última característica de uma comunidade missionária, a amabilidade. A igreja, o corpo de Cristo na terra, é do Senhor da igreja. Nós somos comunidade de Jesus Cristo. Aliás, o tema da nossa igreja nacional, ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, esse ano é ISLB, Igreja de Jesus Cristo. Nem poderia ser diferente, mas é bom lembrar. Nós não somos um clube de entretenimento. Essa semana eu estava conversando com um estudante de teologia, eu faço acompanhamento de mentoria de estudantes que estão indo para o colóquio, e é interessante, ele estava comentando na comunidade onde ele trabalha, no oeste catarinense, a saída recente do pastor e tudo mais, que houve ali umas confusões, porque no centro de toda a discussão estava o tal do baile, o salão de baile, onde se acabar com isso, acaba com a igreja. Poxa, nós como comunidade verdadeiramente cristã e missionária, precisamos estar completamente abertos para receber, acolher aqueles que o Senhor da igreja acrescentar dia a dia. Portanto, não podemos fazer qualquer espécie de acepção de pessoas, porque o Senhor da igreja não faz. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos. Sabe o que significa todos na Bíblia, né? É todos. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Em João 6,37 ele diz: todo aquele que vem a mim, que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. De modo nenhum eu lançarei fora. Em Tiago 2,8 diz assim: sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favoritismo a alguma pessoa, ou seja, na linguagem mais antiga, se fazem acepção de pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Igreja não faz acepção de pessoas, não favorece quem tem mais, tem menos. Gente, esse também é o nosso chamado, sermos uma igreja, uma comunidade missionária, e isto nos envolve a todos o tempo todo. Termino com Atos 5, 28, quando o sumo sacerdote ameaça explicitamente João e Pedro, proibindo-os de ensinarem o Evangelho naquela cidade. Ouçam o que diz ali. O sumo sacerdote, o chefe da igreja judaica, vamos dizer assim: expressamente ordenamos a vocês que não mais ensinassem no nome de Jesus aqui em Jerusalém. Contudo, vocês encheram essa cidade com essa doutrina. Nós ordenamos que não falassem mais. Contudo, vocês encheram essa cidade com essa doutrina. Nós
temos assim também diante de nós renovadamente esse desafio. Que, como diz uma canção nossa antiga, que o Senhor nos dê olhos que se abram para vermos, enxergarmos as oportunidades, que são muitas, de sermos testemunhas desse amor de Deus provado em Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Amém.